E aí, pessoal, tudo bem? Tá começando o seu programa de entretenimento na internet e também estamos no canal 523 HD da Roma Cabo e, claro, no portal Roma News. Olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto que está dominando o planeta Terra. Falando sobre geek, a cultura geek. É isso mesmo. Roda a vinheta que tu vai saber mais depois dela. Então aqui do meu lado estão Juliana Miranda, ela é responsável pelas redes sociais aqui do portal e também agora tem um podcast chamado Café Geek. Não é isso, Juliana? Exatamente, né? Um sonho realizado. Um sonho realizado para uma otaku eterna, né, meu amor? Aí, né, o Portal Roma News resolveu embarcar na minha loucura e na minha paixão. O Roma News é muito louco, assim. E só deixa eu apresentar aqui os meninos, né? Aqui do meu outro lado, o Léo, que não é a primeira vez que vem aqui no programa. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Léo. Eu agradeço mais uma vez o espaço, agora como parceiros, né, do Roma News. Acho que tem mais ênfase em falar isso. É um negócio que deu um up muito legal, né? A primeira vez vim como convidado, hoje em dia eu vim como convidado novamente, só que agora convidado parceiro, né? Pra falar dessa parceria. E do lado do Léo tem o Cléo. Olá. Que também faz parte do Anime Geek, que agora tem uma coluna especialíssima no portal Roma News. É sobre isso que a gente vai falar hoje, muito sobre a cultura geek aqui no estado do Pará também. E eu quero saber de vocês, Juliana, Léo, Cléo. O Roma News, eu acho que ele talvez tenha estimulado mais essa cultura e ser uma fonte de informação sobre cultura geek aqui no estado do Pará, né, como um todo. Como é que vocês sentem ou observam essa influência dos meios de comunicação juntando aí com a cultura geek? Porque, sei lá, até os anos 90 a gente tinha quadrinhos, tinham outras fontes de informação, né? Que não era internet propriamente dita. Essa situação com o Roma, né, eu achei muito legal, né? O Roma ele deu mais visibilidade para essa questão do geek na nossa região, que, como você falou antigamente, a única forma que você tinha de informação nesse meio era através das revistas em quadrinhos, né, e tudo mais. Hoje em dia você já tem um leque um pouquinho maior também por conta da internet, e isso acaba, querendo ou não, viabilizando também para as pessoas terem acesso a essa como eu posso dizer, essa legião de coisas que é o universo geek, né? Então, muito boa a iniciativa do Roma, tá agregando essas coisas, está agregando também esse público que é muito forte na nossa região. Quem quiser falar mais alguma coisa? Tipo, eu posso dizer que eu sou das antigas, né? Então, eu sempre li quadrinhos. Comecei lendo quadrinho Turma da Mônica, dos quadrinhos de super-heróis. Eu assistia muita série que passava de cultura japonesa. E cada vez foi crescendo mais e eu acompanhava um pouco em relação ao jornal, mas o jornal impresso, ele tem uma coisinha bem pequena, apenas para pincelar que ali é uma cultura, só que eles não falavam. Até porque acho que ainda não existia um termo tão forte como tem agora, que é o geek, que cada vez mais forte, e é uma cultura. Algumas pessoas ainda não veem isso como cultura, apenas como um gostinho ali, aqui não. É uma cultura sim, e é uma cultura que a gente tem uma alegria imensa de estar compartilhando durante o evento e até após o evento com a população, com os jovens. E a parceria com o Roma News, ainda mais na questão da plataforma digital, hoje em dia poucas pessoas pegam alguma coisa impressa para ler, né? Então, mais acesso através do portal. E eu te confesso que eu leio o portal, gosto do portal, até mesmo antes da parceria com o Roma News. E essa juventude, hoje em dia, acho que eles pouco pegam alguma coisa impressa. Eles pegam tudo online, vão atrás, vejam no YouTube, vejam em sites especializados. E isso é bacana. Porque também acho que a parte do portal ela é algo muito mais atual e, de certo modo, é prático, né? Então, você está indo para a faculdade, você está indo para o seu estágio, você consegue simplesmente acessar o portal e ficar acompanhando pelo celular, né? Então, e não é só o portal, né? A Juliana, que cuida das redes sociais aqui no Roma News, ela sempre foi uma lutadora de dizer, olha, a gente precisa estar no Instagram, a gente precisa estar nas redes sociais com esse tema, né? Com esse conteúdo. Sim, na verdade, quando a gente está de dentro, é mais interessante, porque a gente
as pessoas olham e acham, eles estão dentro, então eles estão fazendo. Só que antes da pessoa que está ali fazendo, que sou eu e toda a equipe de redes sociais que colocam esses programas no ar, eu também tô lá como fã. E como fã eu sentia falta desse conteúdo, né? Então, assim, é muito legal a gente ver que dentro dali do que a gente está trabalhando, está entrando uma coisa que a gente ama, o que torna tudo muito mais legal, muito mais divertido. E principalmente o retorno que a gente tem, eu, o Otávio, né? O Otávio, para quem não sabe, apresenta o Game News, que é o nosso programa de GTV, que fala sobre cultura geek. Que foi o primeiro programa. Foi o primeiro GTV do portal, né? O primeiro programa do portal em formato GTV. E a gente começou falando sobre jogos online. E aí a gente percebeu que o público ali também estava sentindo falta de, poxa, mas não vamos falar de quadrinho, não vamos falar de anime, não vamos falar de filme, né? E aí a gente foi abrindo agora o Game News, virou um programa para discutir cultura geek de uma maneira geral. Então a gente viu esse crescimento do público e o retorno do público dizendo pra gente, que legal que vocês estão fazendo isso, poxa, que bom que aqui em Belém tem alguém fazendo isso, eu escuto isso direto, que bom que aqui em Belém tem alguém fazendo isso, entendeu? Então, inclusive, é o tema do podcast, né? Que nós vamos falar Vende teu peixe logo, Juliana. É o tema do nosso podcast. Existe cultura geek na Amazônia? É o tema do podcast que vai estrear sábado. Então, a gente vai estar discutindo se existe ou não existe. Será que existe? E quem é que faz parte desse podcast aí? Esse podcast é eu, o Rai, do Anime Geek, o Thiago. Não conheço. Do Anime Geek, vocês não conhecem? Nunca vi. Não vale a pena. E a gente também convidou o Amorim, né? O Amorim foi a primeira pessoa que trouxe um evento de cultura geek para a Amazônia. A gente pensa, eu pensava que tivesse começado nos anos 2000, porque eu sou aquela velha antiga, né? Meu pai me deixava criança nos eventos, depois ia me buscar. E eu pensei, ali 2000, 2004, descobri que o primeiro evento geek de Belém foi em 1952. Meu Deus! Nossa, e a gente vai falar sobre isso no podcast. Então, escutem. Cara, muito legal, muito legal. E o podcast hoje tá super na moda e tudo mais. E o mais legal do podcast, que é uma espécie de rádio, um programa aí radiofônico e tal, é dele estar justamente nessa plataforma digital, né? Exatamente, ele está nessa plataforma e ele não te impede de fazer outras coisas. Que eu acho que isso é a coisa mais legal que tem no podcast. Porque se você vai assistir, eu não tô aqui falando mal do YouTube, pelo amor de Deus. Mas aí você, por exemplo, quando você vai assistir um vídeo no YouTube, você tem que se dedicar a assistir aquele vídeo. Prestar atenção naquilo, porque é um conteúdo trabalhado com imagem. E o podcast, ele não te impede. Eu, por exemplo, trabalho em podcast. O Jorge, inclusive, briga comigo direto, porque eu fico sempre de fone de ouvido. Jorge, nosso diretor, a gente te ama muito. Ela viu, Jorge? Pois é, então assim, eu tô sempre ouvindo. Então eu tô trabalhando, eu tô ouvindo podcast, eu tô dirigindo, eu tô ouvindo podcast. E isso não me atrapalha de fazer outras coisas. Então acho que foi isso que deixou a plataforma, virou uma das plataformas mais queridinhas, né? Atualmente da internet. Tanto que muita gente falou que 2019 foi o ano do podcast, né? Foi o ano que a gente teve um momento absurdo de programas desse formato. Assim, eu particularmente sou muito apaixonada por rádio, né? Rádio é aquele negócio que mexe com a tua imaginação, assim, e é muito gostoso de ouvir, principalmente quando se trata de conteúdo de entretenimento. Porque existem histórias contadas e que tu consegues imaginar aquilo, e é muito legal. Então, eu gosto muito dessa pegada do podcast, principalmente quando, enfim, agora está tudo muito segmentado. Então, tem podcast sobre finanças, podcast sobre relacionamento, podcast sobre a cultura geek. E também, além do podcast, recentemente foi lançada a coluna do Anime Geek. E o que o público vai poder ver nessa coluna? Você. Sem brigar, meninos, sem brigar, tem espaço para todo mundo. Posso? Eu acho que, primeiramente, a gente só tem que agradecer por esse espaço que a gente está tendo em relação à coluna, né? E poder falar da cultura geek, do quanto ela é forte, que existe cultura geek, sim, aqui na Amazônia. Não dá spoiler do meu programa. Inclusive, existe cultura geek regional, que poucas pessoas sabem, né, disso. Mas quando a gente fez essa parceria e a gente teve a oportunidade de estar participando dela, dando ideias, trabalhando em cima disso, a gente ficou muito feliz. O que o pessoal vai ver, respondendo a tua pergunta, A gente pode até ver uma prévia aqui no telão. O pessoal vai ver a questão dos eventos, vai ver também a parte dos nichos que estão se criando, que já foram criados e que estão ganhando cada vez mais força, como K-pop, cosplay, que já existe há um bom tempo. O pessoal que gosta de RPG, que curte quadrinhos, que na verdade
hoje em dia o termo geek ele é tão amplo que às vezes uma pessoa que gosta de um pequeno conteúdo ela já pode ser considerado geek. Porque tá falando de uma cultura popular, de uma cultura que, querendo ou não, ela vende, ela gera uma renda. Então isso já pode ser agregado ao meio geek. E isso é bacana. Isso é muito importante. No programa que o Léo veio, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre essa questão econômica que gera renda, tem, enfim, muitas pessoas envolvidas nessa questão. E é engraçado que a gente já teve uma coluna logo no ano do primeiro ano do portal. Era o Matheus Menezes que estava com a gente. Ele tem um canal no YouTube e era muito engraçado falar com ele, porque assim, eu era zero. Eu ia falar pra ele assim, Matheus, eu não sou uma pessoa nerd. Aí ele falou assim, Lissa, tu és uma pessoa nerd. Todo mundo tem um pouco de nerd. E aí a gente foi conversando e eu me convenci de que todo mundo tem um pouquinho de nerd, né? Então, mesmo que seja assim, eu li a Turma da Mônica quando era pequeno, assim, sabe? Então, não sei, chave. Eu acho que o mais interessante do geek, do nerd, é justamente essa situação, porque ele abrange diversas tribos, né? Mas eu só tenho o hábito de leitura, eu só sou acostumado a ler livros de romance. Tu é nerd, né? Então, eu só jogo videogame. Tu é nerd. Hoje em dia, o videogame, acho que um dos públicos que mais atrai, que é geek, é o público gamer. Pessoal que joga League of Legends, pessoal que jogava Sonic lá atrás, pessoal que jogava Mario lá atrás. Hoje em dia cresceu de uma maneira tão forte, pesada, que tu vê o quanto isso gera uma renda para quem trabalha em cima disso, e tu vê o quanto existe uma legião de pessoas que gostam daquilo. Um exemplo que eu vou citar é o filme do Sonic. Saiu aquele primeiro trailer, o pessoal foi em cima dizendo que não gostou da maneira como tinha ficado a personificação como o personagem estava. Os fãs caíram em cima, falaram que não gostaram, foi feito retrabalhado o desenho do personagem e tá aí. Tá vendendo, tá fazendo sucesso. E eu tô até espantado, confesso que eu tô espantado, porque pra mim seria uma história de games, como qualquer outra, assim. Tem um ator forte que iria ajudar o filme a vender, mas não, os fãs estão gostando. Que é o Jim Carrey. Exatamente, os fãs estão gostando. Então, tipo, muito disso é o fã, que é aquele fã que é geek, é nerd, que consome aquilo desde criança, que está consumindo aquilo agora, mas ele já tem uma base de uma referência, ele tem um direito de, o meu personagem não está sendo muito bem retratado ali. É claro, ele tem os extremistas, mas isso é uma coisa diferente. A questão é ouvir a voz do seu público, isso é uma coisa interessante. O que eu acho engraçada nessa questão do segmento do game, né, além de ser um dos segmentos que mais vende dentro da cultura nerd, geek, é um segmento que ele abre portas para outros segmentos. Por exemplo, tem muita gente que não sabe que aquela série The Witcher é um game. Castlevania, que é um anime que tem na Netflix também. Netflix não tá patrocinando este programa. Fica ligado, a Netflix. Fica a dica. Fica a dica. Mas esse programa, esse anime Castlevania também é um jogo, é um game. Então, assim, um game às vezes bem antigo. Eu não jogo, mas eu gosto de Castlevania. Tá tudo bem, você tá consumindo o conteúdo de um jogo. Né? E as pessoas não ficam sabendo. Então, eu acho legal que como um segmento pode fazer com que abra portas para outros segmentos. E é isso que me faz amar, ser muito apaixonada por essa cultura. Não me ponham para falar disso. Né? O melhor de tudo isso é que essas situações do geek, elas abrem um leque de opções para a gente conversar e para a gente falar. Então, o público pode esperar um podcast cheio de informação, cheio de coisas também para falar, né? Porque é muita coisa que tem para falar desse universo, tanto na coluna do Anime Geek quanto no podcast. Então, é muita coisa para falar, né? Vai render muita coisa ainda. E tem aquela visão de fã também. Não é porque eu sou fã que a minha visão sobre aquilo é certa. O bom é quando a gente gera esse tipo de conversa, seja na coluna, seja no podcast, a pessoa pode vir dar a opinião dela também, dizer assim, concordo contigo. Olha, não concordo, o meu gosto é esse. É uma coisa que tu te entende, que tu é fã também. Eu sou fã,
Sou fã, só gosto de super-heróis, sou fã dos personagens da DC Comics e eu gosto de conversar. Às vezes eu me entendo, às vezes eu não me entendo com os meus amigos e tem uma discussão bacana, é uma discussão saudável. É uma discussão que tu pode, no final de semana, fazer um churrasco e... Bora falar de super-herói? Bora lá, eu gosto disso, não gosto, eu gosto da Marvel. Tá fazendo churrasco aqui, jogando RPG aqui. Exatamente. Inclusive, hashtag me convida. Bora lá. Cara, e uma coisa que eu queria ressaltar aqui, fico muito feliz de ter uma representante feminina aqui para falar da cultura geek, porque eu acho que só agora que a gente está, talvez, tendo uma atenção maior para o lado feminino da coisa, né? Aí com o filme da Capitã Marvel, agora recentemente a gente teve a notícia de uma paraense que vai competir num mundial. Exatamente, isso foi uma grande surpresa pra gente, uma grata surpresa, né, inclusive. E aí ter a Juliana aqui como uma representante feminina para falar de cultura geek é muito, enfim, eu acho que é muito importante. E principalmente aqui em Belém, que parece assim que a gente engatinha um pouco em algumas coisas, né? Então é super importante ter esse lado também, até pra gente modificar certas coisas, alguns jogos, por exemplo. A gente participou, né, Ju, de uma palestra que foi feita pela UFPA. E aí eu fui falar sobre produção audiovisual, né, a mulher na produção audiovisual, e a Ju foi falar sobre... representatividade feminina no mundo geek. Exatamente. E aí foi muito legal, porque a plateia basicamente era feita por homens e eles estavam escutando a gente falar, né? E a Juliana falou muito de jogos que tinham personagens mulheres também, inclusive da série da Netflix, né? Que tem aquela parte do jogo, era Black Mirror, eu acho. Sim. E tem a parte do jogo que o cara é uma personagem feminina no jogo, eles têm um relacionamento e tudo mais. Acho que você falou disso. Eu não me lembro. Já faz um tempo. Já faz um tempo, eu realmente não me lembro. Mas enfim, eu acho que é importante a gente ressaltar também essa participação feminina. E a Ju, assim, quando ela começa a falar, eu fico pensando, gente, como é que pode ser uma criação tão distante, né? Porque a Ju, ela entende tudo, absolutamente tudo. Ela sabe falar os nomes japoneses todos, de todos os... Ela canta em japonês. Eu confesso que quando eu conversei com a Ju, ela me deu uma pisa na parte do japonês, né? Que eu achei que eu conhecia, mas depois que ela começou a falar, eu fiquei meio acanhada no meu canto. Porque assim, eu, uma pessoa que, enfim, não sou da potência nerd que vocês são, Eu acho que mas... eu lembrei do que tu estás falando. Vou contextualizar. Não é que tem um jogo da Netflix. O que eu trouxe para o debate foi a problemática de mulheres não poderem usar personagens femininos nos jogos. Sim. Porque elas sofrem assédio nos jogos online. Tipo, League of Legends, né? Tipo assim, quando elas resolvem criar um personagem feminino pra jogar, elas sofrem muito assédio. Foi um debate que eu trouxe nesse dia. E aí as mulheres não podiam se sentir representadas por personagens femininos nos jogos que elas gostavam de jogar por causa disso. Porque elas sofrem um assédio. Então isso é uma coisa que eu fico horrorizada, sabe? E é uma coisa que amigas minhas que jogam já sofreram. Elas falam, eu simplesmente não posso usar personagem feminino pra jogar. Tenho que jogar com personagem masculino. Então, assim, é complicado, né? Então, é uma cultura, infelizmente, é o meu nicho, é onde eu estou inserida o tempo todo. Mas é uma cultura extremamente machista. Então, e a gente percebe, né, que o público maior ainda é o masculino, né? A gente consegue perceber isso, mesmo quem tá de fora, como eu, que não sou tão nerd quanto Juliana Miranda, mas a gente consegue perceber isso. E quando a gente traz esse tipo de debate, a gente percebe que a cultura geek, ela tá nas entrelinhas de tudo, né? Assim, é uma coisa que faz parte da nossa vida, de verdade. Quando você fala no caso da inclusão, né, do feminino estar muito mais presente, a gente começa a lembrar de casos também de grandes filmes que saíram, né? Não sei se eu posso chamar de tão grandes assim, mas polêmica. Que de certo modo gerou uma certa polêmica a forma de divulgação desses filmes. Me corrija se eu estiver enganado. Corrijo. Né? Mas houve uma época em quando foi quase lançado o X-Men, foi lançado um outdoor, né, do Apocalipse enforcando a personagem feminina, mística, né, e tudo mais. E aquilo gerou uma comoção muito grande, né? Porque aquilo estava fazendo alusão
para algumas pessoas, a violência doméstica, né? Então, uma mulher que se sentiu, de certo modo, fragilizada por situações domésticas, ela passava por aquilo, via aquela imagem de um homem enforcando uma outra mulher e ela iria se sentir representada por aquela situação. Então, isso gerou uma comoção muito grande também, mundialmente falando, né? Então, tiveram que retirar aquele outdoor e tudo mais, justamente por conta dessa situação. E tempos depois a gente consegue perceber que até mesmo nos grandes filmes que estão sendo lançados, você vê a presença muito mais forte da mulher, né? Aquela cena maravilhosa de Vingadores, em que fica basicamente todos os personagens femininos. É uma das melhores partes do filme. Foi bem emocionante eu amo essa cena. parte. Amo essa Eu cena. lembro de sentir o meu rosto doendo no cinema, porque eu tava rindo, assim, tava super feliz. Entendeu? Aquela Então, cena Foi bem bonita essa cena. essas situações, sabe, de representar a mulher, de mostrar que a mulher é forte, de que ela pode e deve ter o seu espaço também nesse meio, eu acho que é magnífico, né? É magnífico você ver que tem uma criança que vai ver aquilo ali e vai se inspirar, né? Desde cedo, eu quero ser uma super-heroína, né? Eu quero ser uma Mulher Maravilha. Então, esse é o espaço da mulher. É ali que a mulher tem que estar aí sempre em destaque. Assim como a representatividade negra, né? Sim. Também. Inclusive, queria mandar um abraço para a nossa coordenadora Hanna, tá? Que é ela que põe a gente nos trilhos. Hanna, um beijo. Beijo, Hanna. Às vezes a gente começa a ter muitas ideias. Só coloca teu microfone, isso. Às vezes a gente começa a ter muitas ideias, mas cada uma diverge assim para um lado e a Hanna chega e fala, não, bora focar nisso. E a gente vai, foca. Às vezes ela põe um limite no que a gente tem, o que não pode fazer, e o que deve fazer. Isso é bacana. E como o Léo citou, a presença do público feminino no evento ele é muito forte. Nós tivemos uma sala que foi uma sala de RPG, que foi o público feminino que estava à frente dessa sala e foi uma das salas que fizeram, exatamente, fez muito sucesso dentro do evento. Então é para a gente também ver que a questão feminina, ela está inserida em qualquer parte. Às vezes, como a Juliana falou, o meio nerd ele ainda é machista, infelizmente. Mas eu acho que eu vejo a gente quebrando esses limites aí em cada parte. Quando a gente vai num evento, eu vou falar do meio geek porque é onde eu vou, que eu consumo e que eu trabalho. Quando eu vejo alguma coisa diretamente para o público feminino e o público feminino respondendo a isso de uma maneira positiva, eu fico feliz, porque um pouco do meu trabalho está lá. Não estou à frente, mas um pouco do meu trabalho está lá. E quando o público feminino elogia a gente, ou então diz apenas assim, gente, obrigado por esse espaço, já é o suficiente. E a gente está vendo isso cada vez mais. Então, a gente espera levar cada vez mais isso, espera também poder ter sugestões para isso. Porque eu sou homem, a maioria do meu amigo Léo também é, então a gente vai pensar com a cabeça de um homem. A gente tem a Hanna na coordenação, ela dá as ideias dela, mas também precisa ter mais ideias femininas. E isso é bacana. Algumas ideias legais que foram para o evento saíram da cabeça da Hanna, outras foram nossas e a gente vai elogiando o trabalho de cada um, porque a gente sabe o mérito que isso tem e como o público pode vir a gostar disso. Essa ideia, né, de todo mundo trabalhar junto. E só queria fazer pode falar. Inclusive, a Ana Paula também, que ajuda a gente na coluna. Isso que eu ia falar. A responsável pela coluna do Anime Geek no Portal Roma News é uma mulher. Que é a Ana Paula, ela que fica responsável por colocar a coluna no ar, por editar o vídeo que eles gravaram, aquele vídeo lindo que vocês podem assistir se vocês forem lá no Portal Roma News, na coluna do Anime Geek. Eu tô lá. A Ana Paula, que foi responsável por fazer a edição desse vídeo, é uma pessoa que também manja muito dessa parte, ela adora a Disney, conversa com ela horrores sobre isso, então eu fico muito feliz, porque eu me sinto representada. Porque durante toda a minha vida, porque eu sou nerd a vida inteira, assim, quando eu digo a vida inteira, é a vida inteira, e durante toda a minha vida eu só podia discutir isso com os meus amigos. Eu não tinha amigas pra discutir isso. E agora, porque eu não sabia, eu não conhecia. Não é que não houvesse, eu não acho que não houvesse. É que não era divulgado, assim, as meninas tinham vergonha de falar. Eu nunca tive, mas a galera normalmente tem. Então eu me sinto abraçada, então eu acho isso muito importante. Quero mandar um beijo pra Ana Paula. Beijo, Ana Paula. Porque a coluna tá muito legal. E como a gente estava falando do Anime Geek, já vai ter Anime Geek em maio.
E o que já tiveram alguns spoilers aí que a gente já soltou, inclusive, no portal Roma News. Então, por favor, palco é de vocês. O Anime Geek 2 e 3 de maio, confirmadíssimo, né? Lá na Unama BR. A gente está trabalhando já, na verdade o evento anterior acabou e a gente teve, sei lá, uma semana ou duas no máximo e já começou a traçar metas pro ano novo, né? E assim, tem muita coisa legal. A gente já confirmou a Panda Angélica, né? Que é mais voltado pro público K-pop, que é um público que está muito em ascensão. A gente fez um evento livre recentemente e superou expectativas, né? A gente não imaginava que fosse dar tanta gente assim como deu. E a gente ficou até preocupado em um certo momento, porque a gente não estava esperando tanta gente, então o espaço lá tinha um limite de pessoas. E quando começou a passar dessa capacidade, a gente ficou preocupado. O bom era que a gente tinha um outro espaço, que era para o pessoal que não quisesse estar se apresentando, dançando, e eles ficaram lá, curtiram, dançaram, dance, as músicas que eles gostam de K-pop. E para essa primeira edição de 2020, vocês estão esperando quantas pessoas? Olha, assim, a gente sempre tem expectativa muito alta de público, né? Conseguimos um recorde gigantesco, foi 6 mil pessoas na última edição. A ideia é, vamos dobrar a meta, né? Depois... dobrar a meta e depois... triplicar a meta. Triplicar então, a meta. A gente sempre trabalha para trazer um público muito grande para o evento. Então, trabalhar com essa ideia de 6, 7 mil pra gente é o suficiente, sabe? De público. Até porque não sei quanto é que dá ali, mas se chegar nessa faixa de 6, 7 mil pessoas pra gente já é algo muito gratificante. É sinal de que o evento, o trabalho que a equipe está desenvolvendo está dando muito certo. Está sendo reconhecido. Esse público de 6 mil foi uma surpresa pra gente. Sim. A gente não esperava. E então a gente tem que continuar no nível ou subir ele. E a gente está sempre subindo. Então a gente espera esses mesmos 6 mil lá, mas a gente quer mais também. Muito mais. É mais de 8 mil, né? É mais de 8 mil. Mais de 8 mil. Alicia não vai pegar essa. Depois ter que mandar o vídeo pra Alicia pegar a referência. Então, houve uma piada interna, né? Que eu não é uma piada interna, uma piada... É uma piada que todo mundo quer assistir Dragon Ball inteiro. Exatamente. Eu assisti Dragon Ball, não peguei. A gente vai ter que deixar em destaque pra ela depois essa parte. Não, eu queria deixar registrado... Por favor, coloque na coluna, tá? Obrigada. Eu queria deixar registrado que o Anime Geek realizou meu sonho na última edição. Porque o meu sonho era ver o Wendel Bezerra e o Alfredo Rolo, que são respectivamente os valores do Goku e do Vegeta, ao vivo. E tipo assim, eu fui a trabalho, eu fui pra gravar o Game News. Eu parei de trabalhar pra ficar assistindo. Então assim... É muito bacana, sério, quem tiver a oportunidade nesse evento. Tomara que o Jorge Bentes não veja esse programa, né? Que ele pare de assistir antes do término. E assim, isso que a Ju falou, realmente, eu acho que foi até hoje um dos momentos mais bonitos que o Anime Geek conseguiu realizar. Se você ver vídeos do evento, nesse momento o átrio está tomado por gente, sabe? O átrio, os parapeitos, né, da Unama. Então é uma imagem muito linda. O público de Belém esperou isso por muito tempo, de ter os dois juntos, né? Então é essa a ideia do Anime Geek, é proporcionar essas coisas, é trazer essas pessoas em que a gente cresceu ouvindo só a voz, ou não teve contato, ou tentar fazer o pessoal chegar muito perto. Tempo da imaginação daquela criança que se tornou adulta. A ideia, né? do Anime Geek é justamente essa, é proporcionar esses momentos, né? E a gente conseguiu alguns aí no decorrer desses anos. Conseguiram me fazer chorar. Ai, que lindeza. Gente, nosso programa está terminando. É isto. Cara, foi muito legal, mais uma vez. Dá pra pedir mais meia hora, né? Mas uma próxima semana, né? Porque tem assunto que é assim, que a gente vai embora, a gente precisa de mais uma semana de programa. Exatamente. Mas olha, meninos, muito obrigada mais uma vez por terem vindo. E não para por aqui, tem coluna aí do Anime Geek, podcast que vai ser lançado sábado, neste sábado agora. Então, vocês têm um portal inteiro para falar. E o Game News no IGTV, gente. E o Otávio não pôde estar aqui, ele foi convidado, quero deixar registrado que ele foi convidado para esse programa e não pôde vir. Poxa, Otávio. Mas, enfim, em todos os canais aqui do Roma News você pode conferir sobre cultura geek, nerd, enfim. Tudo que tu quiseres aí tem no portal, viu? Um beijo e muito obrigada mais uma vez.